Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa casa, onde há mais de 4 décadas nós tentamos melhorar a política de carreira dos professores e também salarial. Não é? Em 21 de dezembro de 1978, muitos aqui ainda não eram nascidos, mas nós fizemos uma reunião no anfiteatro do ICB1, onde eu dava aula, e optamos por criar uma associação para defender os direitos dos professores. E essa associação, chamada Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás, a DUFG, depois de algumas décadas, foi transformada em sindicato. Mas durante todo esse período, nós trabalhamos muito no âmbito nacional para criar condições de melhorar a carreira, como nós conseguimos, e a UFG se tornou uma líder em âmbito nacional na política de educação. Eu sou professor aposentado da UFG, fui diretor, fui professor do ICB, e conheci o professor Luiz Renato de França, que foi nosso aluno, se formou em 1978, e logo no ano seguinte se tornou professor também da UFG. Depois de um certo tempo, o Luiz foi para Belo Horizonte fazer mestrado, doutorado, na UFMG, e depois ainda foi para os Estados Unidos, foi fazer pós-doutorado na Universidade do Sul de Illinois. Voltou para Minas Gerais, só que ele não quis voltar para Goiânia, ele ficou lá, ele se instalou na Federal de Minas Gerais até se aposentar, e onde ele reside, mas deixou aqui, como vocês podem ver, muitos amigos, muitos colegas e muitas saudades do tempo em que ele foi nosso aluno, foi nosso professor, e também foi esportista de alta performance. Jogava futebol de salão pela universidade, inclusive com colegas nossos do ICB, não é? Então nós temos uma relação muito, muito boa, digo, nós professores do ICB, professores da veterinária, tanto que quando nós fizemos uma chapa para disputar a eleição aqui na ADUF, em 2007, a veterinária foi onde nós tivemos mais votos, 99% dos votos da veterinária. Foi um grande engano. Mas... Não foi engano. E aí nós temos que agradecer a alguns colegas que, alguns estão aqui, daquela época, que labutam até hoje na luta mesmo da manutenção deste patrimônio que nós temos aqui. O professor Gefone está aqui, o professor Ditinho, também histórico na universidade, não, o Miguel, enfim, Albenones, mas os professores que já se foram, que não estão entre nós. O primeiro presidente da ADUF, professor Hélio Furtado do Amaral, né? Não posso me esquecer também de agradecer ao professor Rui Amada, professor Emanuel Costa, e o professor César, Antônio César, que é de Jataí, mas é uma coincidência, Luiz. Nós estávamos conversando ali sobre tantas coincidências que se entrelaçam nas nossas vidas, já começa daí. O professor Antônio César, como você, ele foi, digamos assim, um humilde entregador de pães nas madrugadas de Jataí. E ele foi um dos que nos ajudaram a construir isso aqui. Foi diretor várias e várias vezes. Já se foi, mas deixou saudades também. Então, eu conversava com o Luiz no ano passado, ele morando em Belo Horizonte e eu aqui, e ele me disse da intenção de lançar esse livro. E quando estive em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, eu liguei para ele e fomos nos encontrar. Está aqui, olha. Fomos nos encontrar lá no restaurante Filé, onde, coincidentemente, ele me convidou para ir no restaurante Filé, lá na Fleming, que é pertinho da casa dele, que ele está morando no Ouro Preto, ao lado da Pampulha. É Pampulha ali. E é um restaurante que eu gosto de ir muito com minhas primas, minha família da minha mãe é de lá. E nós nos encontramos lá e ele me disse da intenção de fazer esse lançamento aqui e me convidou para ajudá-lo. Então, nós, a partir de então, passamos a trocar ideias, né? E comecei a ler um pouco sobre a vida dele e descobri que o professor Luiz, ele é um dos pesquisadores mais citados mundialmente na área de
reprodução, espermatogênese. O 29º classificado entre os autores mais citados. Orientou quase 100 alunos de pós-graduação e de graduação. Então, ele tem uma bagagem muito grande. O professor Luiz foi presidente, diretor lá do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele me contou naquela reunião, ele me contou, e não esqueci, dos relacionamentos que ele tinha por causa de toda a região amazônica, com embaixadores, com autoridades de vários países do mundo que iam na nossa Amazônia, inclusive com generais do Exército que faziam a vigilância da Amazônia, enfim. Luiz é uma referência para nós como pesquisador, uma referência como professor, e agora, depois de aposentado, está se tornando uma referência como poeta e escritor, não é? Muito, assim, de maneira muito importante, ele se apaixonou pela Lagoa da Pampulha, e ele soube que eu nasci ali. Então ele ficou entusiasmado, falou, mais uma coincidência. Eu nasci na beira da lagoa, no dia 12 de dezembro de 1948, que é justamente aniversário de Belo Horizonte, o dia que Belo Horizonte fez 51 anos. Mais uma coincidência, Luiz. E a capa do livro em frente à casa. Exatamente, eu vou falar. As fotos que o Luiz fez, eu já tinha feito ainda, quando criança, e a primeira foto, a capa, ele fez em frente à casa do baile, da Lagoa, e a casa que eu nasci, que existe até hoje, fica exatamente ali, em frente à casa do baile. Então, quando eu nasci, naquele 12 de dezembro, as primeiras imagens que eu vi, depois que eu comecei a formar os cones e bastonetes, depois das primeiras semanas, foi justamente as imagens da Lagoa que o Luiz capturou para botar na capa do livro, e ele não sabia disso, ficou sabendo agora. E ele se apaixonou, então resolveu fazer esta obra, que vai se tornar, eu digo aqui, um registro dentro do patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, porque a Lagoa da Pampulha, na verdade, o projeto arquitetônico, já está tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural. O Luiz reforça, digamos assim, esse reconhecimento da Unesco, né, daquele projeto que foi concebido pelo, então, prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, na década de 40. O represamento da Lagoa foi feito pelo Otacílio Negrão de Lima, prefeito que antecedeu até 38. Ele represou a Lagoa da Pampulha, que era o córrego Pampulha, que hoje é chamado Córrego da Onça, e com a intenção de fornecer água potável para a cidade. E depois o Juscelino viu aquilo, quando tomou posse, ele disse, olha, isso aqui vai comportar, fazer um projeto aqui fantástico. Então ele chamou Oscar Niemeyer, arquiteto, chamou Lúcio Costa, urbanista, e chamou Burle Marx, paisagista. Vejam só a coincidência, exatamente os três que ele chamou depois para fazer Brasília. O projeto de Brasília todo foi feito por esses três profissionais. O plano piloto, né? Então, naquela época, era a Segunda Guerra Mundial, o meu pai me dizia que ele foi convidado pelo Juscelino, então prefeito, para tomar conta do primeiro posto policial que foi criado, porque aquele projeto arquitetônico e aquele projeto do bairro todo precisava de vigilância. Então, eles construíram o primeiro posto policial, que é exatamente essa casa onde eu nasci, e que está lá até hoje. Então, o meu pai chegou a fazer amizade com o prefeito, depois ele foi eleito governador, levou meu pai para o palácio, e depois foi eleito presidente, e nós fomos para o Rio. Ele levou meu pai e nós fomos para o Rio. Eu tinha 7 anos de idade, a capital era no Rio de Janeiro. E depois inaugurou Brasília, 21 de abril, nós fomos para Brasília. Por isso é que toda essa trajetória, não é? E outra coincidência, no dia que o Luiz nasceu, em 1956, ele tinha 2, 3 anos, o Juscelino, não, foi antes, foi em 1955, o Juscelino, então o governador
de Minas, ele se candidatou a presidente da República. E naquela trajetória de campanha, ele foi para Jataí, fazer um comício em Jataí. E aí surgiu aquela famosa pergunta que é histórica, está nos livros, em filmes, do Tuniquinho. O Tuniquinho, ele estava lá se escondendo da chuva e ele viu em cima do caminhão o governador de Minas e meu pai do lado, contava essa história, e ele quis questionar o candidato, perguntou para o candidato Juscelino Kubitschek, se o senhor for eleito, o senhor vai cumprir o que está na Constituição? Juscelino falou, claro, eu vou jurar sobre a Constituição, então o senhor vai construir a capital no Planalto Central, vai transferir do Rio para cá? Ele falou, se está na Constituição, eu vou fazer isso. Então meu pai conta que naquela noite ele não dormiu, porque a promessa que ele fez em Jataí era uma coisa incrível. E ali ele levou tão a sério essa promessa que ele começou a trabalhar a partir daquele dia em construir Brasília. Ele morava então no Palácio Laranjeiras, no Rio, o Palácio de Despacho era o Catete, mas já pensando em construir aqui o Planalto e o Palácio da Alvorada. Então tudo isso aconteceu por causa de um indivíduo de Jataí, que fez uma pergunta para ele, que estava em cima do caminhão, veja. Jataí, que é a terra da jataiense, né? O Luiz não torce para a jataiense, que é a raposa do sudoeste, ele torce para o Santos. Porque o homem do universo tinha que pensar um negócio. Eu pensei, por que você torce? É o universo. O pessoal quer ter só um santo, eu tive todos os santos. Todos os santos. E, coincidentemente, lá em Belo Horizonte tem o maior clube de Minas, que também tem o símbolo da raposa. Luiz. E outra coisa, o Luiz, falei para ele, o meu pai se chama Luiz, o meu irmão que mora em Brasília se chama Luiz, o meu único tio vivo que mora em Belo Horizonte, com 96 anos, se chama Luiz, e o bairro lá onde eu nasci, onde tem ali o Mineirão, é bairro São Luís. É muita coisa. Eu não quero me alongar mais, a gente poderia contar um pouco depois, mas eu quero agradecer muito o Luiz por esse convite, essa confiança em me conceder esses momentos aqui. Eu vou passar só alguns slides, rapidamente, só para recordar um pouco do que nós falamos. Assim, essa casa é onde eu nasci. Essa foto tem uns 30, 40 anos. Antes do Luiz fazer foto da Pampulha, eu estava fazendo isso lá. Né? Essa é a casa. Em frente à casa. Essa é a casa do baile, onde o Luiz fez a primeira foto, que está no livro. Essa foto também é minha, já tem mais de 30, 40 anos. A igreja da Pampulha, que projeto do Niemeyer, os painéis são do Portinari, a igreja foi construída e ficou mais de 15 anos fechada, porque o bispo de Belo Horizonte não aceitava que o painel que havia era muito moderno e no altar tinha até um cachorro numa pintura do Portinari. Custou para a arquidiocese de Belo Horizonte aceitar isso. O que ele está dizendo? Portinari é o pintor brasileiro mais famoso no exterior. Assim como você está ficando também, né, Luiz? Aqui sim, aqui é a Toca da Raposa 3. É onde o Cruzeiro manda o jogo. Miguel, é aqui. Essa foto também é antiga e ele colocou no livro dele também. Veja que eu já tinha um pouco né? O percurso, o perímetro da Lagoa da Pampulha tem 18 quilômetros. 18 quilômetros. E o Luiz fazia passeios ali, foi tirando fotos, e eu também fazia isso antes. Só que eu não quis publicar livro, não sou poeta, não sou. O Luiz se tornou agora poeta e escritor, e eu me tornei pescador, cozinheiro e motorista das netas. Um pouco diferente. Aqui, a outra vista, mostrando ali, à direita, um dos braços da lagoa, onde fica a Casa do Baile. Né? São 4 edificações que compõem o projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer. A Casa do Baile, bem em frente, aquele braço à direita, tem o Yacht Club, depois a igrejinha, que eu mostrei no slide anterior, e do outro lado da lagoa, o Museu de Artes, que, quando foi criado, o projeto do Oscar Niemeyer era cassino. Só que o governo Getúlio Vargas baixou um decreto proibindo o jogo no Brasil e o cassino foi fechado e hoje ele se transformou no museu.
Olha aí, tá vendo? Aqui é o dia que eu encontrei com o Luiz lá o ano passado, naquela primeira foto, eu falei para ele que ia ter um jogo lá no Mineirão, o meu time contra o time dele. Foi esse dia. Eu fui, ele não teve coragem de ir, não. Ele não foi. 62 mil pessoas, não tinha mais... 62 mil pessoas com camisa azul e branco e tinha lá uns 35 santistas. Hã? Pois é, foi esse dia aí, a festa. E aqui é o símbolo, assim como a Jataí, a jataiense tem o símbolo da raposa, lá também o maior de Minas é a raposa. Obrigado pela atenção.